em falar nessa consciência crítica, o que você acha dessa novidade aí? Novidade, é a primeira vez que a gente tá indo pro segundo turno com 2 candidatos negros, porra. Isso é inédito também, inédito polêmica. Também. O Jerônimo estaria mais aí, né? Porque a gente precisa de definições, infelizmente, para poder encadear o discurso. Na condição de afro-indígena. Sim. Se menos negro e mais indígena, ainda assim, dentro de um mosaico de cidadania de segunda classe, porque os povos originários, de fato, têm sido massacrados nesses últimos 500 anos do nosso país. Então é legítimo, né? Uma dívida histórica gigantesca. Exatamente. Tão grande quanto, né? Então menos negro, sim, mas é mais indígena, enfim. Eu, inclusive, sempre falo dessa forma, que minha família tem gente de tudo quanto é cor. Quem olhar pra mim vai dizer, pô, Serginho nasceu em Ubaitaba, o cara é um índio mesmo, eu sou indígena. Você é de Ubaitaba, Eu sou de Ubaitaba. Ubaitaba. O nome já diz, né? Sim. Então, na família de minha mãe, por exemplo, o povo é mais indígena. Mas na família de meu pai, meu avô era negão. E meu pai era o que hoje se chama de negro e de pele clara. Nem sabia que tinha. Tem. Negro de pele Negro de pele clara tem. Então, assim, breve contexto, lógico, né? Uhum. Então, eu me defino como afro-indígena e acho que Jerônimo tá na mesma pegada. E acho que é legítimo. Com todo respeito possível, né? Porque veja só, eu digo a todo mundo que eu não sou carlista, nunca fui. Eu tô com meio século de existência, eu não vou virar carlista agora. Eu digo direto lá no BaiaCast. Mas eu também não sou conhecido por ser uma pessoa que hostiliza quem pensa diferente, assim. Fora os neonazistas, Sim. a gente tem que matar. ser de direita não é um pecado que eu não possa conviver, entendeu? Então, assim, eu até consigo simpatizar com o Neto. Mas é lógico que foi uma decisão muito, muito desacertada. No momento onde a gente tem uma consciência maior por tudo isso, internet, né? Todo esse empoderamento, esse novo contexto que a gente está vivendo. Dessas narrativas, né? Que estão surgindo com uma força que antes não havia na história. Por conta também das redes sociais e dessa sincronicidade, né, das redes sociais. É lógico que foi uma decisão muito desacertada de alguém da equipe, sim, ou dele, ou dos dois, de cometer esse pecado que realmente esse não pode ser absolvido. Porque, veja bem, ó, eu entrevistei no BaiaCast um cara chamado Leno Sacramento. Leno é ator do bando de teatro Olodum, que é conhecido internacionalmente pelo Opaió, ou seja, um artista cuja imagem também, em alguma medida, também é uma imagem internacional. Leno foi alvejado em plena Avenida 7, durante o dia, porque ele estava indo para um ensaio do bando, ali na Avenida 7, indo para o Campo Grande, né? Sim. Pro Vila Velha. E ele foi alvejado em plena luz do dia, porque ele estava andando de bicicleta, de bermuda, sem camisa. Ele ouviu "Para a Desgraça", título do livro onde ele conta essa história. Eu quero trazer Leno aqui. Pronto, traga mesmo. Ele ouviu "Para a Desgraça" e tomou um tiro. Que loucura. Em plena luz do dia. Quando o policial veio para dar o tiro final na cabeça dele, um policial que estava na viatura, que era colega de infância dele, falou: para, pô, tá tudo errado, aí é Leno. E Leno não morreu porque um policial era amigo dele. Era amigo dele. Uma intervenção divina, né? Assim, né? Então o que acontece? Isso só veio à tona porque Leno é Leno. Um artista que, pô, o impacto que o Opaió teve, né? Tanto do ponto de vista estético, como inclusive das discussões, né, geradas em torno dessa questão. Diariamente, né? Quantos Lenos existem? Quantos Lenos tomaram esse segundo tiro? Sim. Então, eu já me arrepio falar isso, porque quem vem de onde eu venho, velho, sim, não dá pra aceitar isso daí, cara. Então, assim, por mais que eu não tenha interesse nenhum, assim, em hostilizar a figura de ACM Neto, realmente não tem como, velho, a gente
perdoar isso daí, cara. Uma Isso é brincar com uma coisa muito séria, cara. Que meu povo, de onde a gente veio, cara. Sim. E pelo que a gente passa todo dia. Porque, veja, eu moro no Caminho das Árvores. Eu tô todo artista aqui, pá, né? Tô com style de artista e tal. Mas não é todo dia que eu tô vestido assim. E normalmente, dia sim, dia não, aparece alguém lá que acha que eu não moro no Caminho das Árvores. Que eu não devo estar ali. E eu não sou retinto. A gente é privilegiado. Entendeu? Ainda, Então, né? sabe, cara, você não ter esse cuidado com isso, eu acho que foi algo assim, que inclusive eu vi de muita gente da direita isso, Sim, sim. que foi definitivo para esse resultado que a gente tá tendo aí. Não tem como a gente se conciliar com isso, cara, porque é justamente, apesar de toda a violência a qual estamos sujeitos nesse momento, por conta de tudo que tá acontecendo, mas uma coisa a gente não pode abrir mão, gente. A gente não pode deixar de dar valor a quem dá valor a gente. Lógico. Eu não posso, independente de questão política, aceitar que uma pessoa que seja baiana, ou, como eu falei, a Bahia, pense no absurdo, na Bahia tem um precedente. A gente conseguiu inventar essa semana a autoxenofobia. Putz. É o cara se alinhar Sim, a uma pessoa do Sudeste, sim. independente de questão política. Não é política que eu tô falando, veja bem. Não, sim, sim. A pessoa se alinhar a alguém do Sudeste e de dizer que tem vergonha de ser nordestino, para uma pessoa que por essa única e exclusiva razão, sua origem, eu sei disso que eu morei em São Paulo, e eu circunstancialmente também era cidadão de segunda classe por ser nordestino, Sim. posso contar alguns para vocês, você aceitar que uma pessoa se alinhe, é como você, é tão absurdo, é como você pensar de você ser judeu, e você dizer assim, Hitler, pode botar a gente na câmara de gás, a gente merece morrer. É uma absurdo, loucura, é velho. absurdo. Bicho, O cara- é simplesmente... Então, assim, Neto toma essa decisão nesse momento, cara. Eu não posso, de jeito nenhum, assinar embaixo isso, cara. Por mais que eu não queira utilizar a figura pessoal dele, entendeu? Sim. Eu... Não tem como, cara. Pra mim, o pior de tudo foi a justificativa que ele deu. A justificativa que ele dá é... Porra, se desculpa, pô. Sim. Sacou? Não, o erro é do Eu acho que é IBGE. melhor se desculpar E- logo. e, Quanto né? mais render... E se tivesse um lastro, né? Se ele tivesse feito quando foi prefeito e tal, políticas, Sim. entendeu? Em pró. E assim, ele não fez nada. Então, assim, em nenhum momento durante os mandatos dele, ele fez nada significativo para a comunidade que Sim, ele está sim. dizendo que faz parte desse momento. Então, Não, assim, não tem como, velho. é uma Véi, distorção, Véi, do tem sistema. Como. É quem vive o que a gente viveu. Outro dia minha filha, que tem 19 anos, já tá assim super politizada, tá falando. Eu perguntei, filha, você já teve a arma da polícia na cabeça e do bandido na cabeça? Não, pai, eu já tive. Não foi uma nem duas vezes. Eu já tive uma arma apontada pra minha cabeça pela polícia e pelo bandido. E não foi uma vez só, nem duas, não. Então a minha vida estava em risco. Pela roupa que eu vestia, pela cor da minha pele, pelo meu fenótipo, pela construção social que é, né? Sim. Ali aquele olhar. E às vezes é só a cor da pele mesmo. O cara tá de bermuda. Quantas vezes eu não fui pra praia de buzu com amigos meus Sim. negros, só eu branco, 2 amigos negros, e fui parado no buzu Sim. 300 vezes, todo mundo descia, o cara tava do meu lado, pô. O cara tava do meu lado, o outro sim. em pé aqui. Não, você não precisa descer não, fica aí. É. Sim. E os outros 2 descem pra fazer E baculeiro. a Prioli, inclusive, ela fala disso, né? A Prioli, a Luísa, né? Sim. Ela contou essa mesma história. Que ela também é uma menina de periferia que tinha um tratamento diferenciado. Exato. Ou seja, é um país que a gente tem 350 anos de escravidão que precisa se olhar nos espelhos. Sim. E toda essa violência institucional que a gente está vivendo agora é justamente de uma parte da população que não quer olhar para esse espelho. Mas a má notícia é que a gente vai ter que olhar para esse espelho e nós todos, como brasileiros, vamos sofrer essa violência. Sim. Porque esse karma é de todos nós. Porque nós normatizamos essa relação. Sim. Você assistiu aquele filme Medida Provisória, de Lázaro? sim. Tem uma cena que você já assistiu? Não Não, né? A presidente do país, ou o presidente, ele faz um decreto através de uma medida provisória. Inicialmente era para quem quisesse, todos os negros que quisessem voltar para a África, ele pagava passagem para você retornar. Começa assim, né? Uhum. Aí tem um momento, tem uma hora que o pau quebra e quem você é negro, se você quer ou não, você volta, né? Começa a pegar todo mundo, volta. Aí tem uma fala de Seu Jorge que ele fala que porra, como foi que isso começou? A gente ria disso, porra. Começou como brincadeira.
Olha o que essa porra tá virando. É. E é mais ou menos o que tá acontecendo. É mais E ou assim, menos o que tá cara, acontecendo. E assim, eu acho também que os meios de mídias, os meios de comunicação, se Dan puder colocar até aí, eu tava lendo uma matéria da Folha de São Paulo. Se Dan puder colocar aí, Dan, pesquisa aí. Inclusão de negros no Congresso Nacional, o maior número de inclusão de negros no Congresso Nacional. Aí você lê a matéria lá, né? Teve uma inclusão esse ano agora de 8,5% a mais que na última eleição. Sim. Né? Mas se você comparar na última, de 2018 para 2014, o aumento foi de quase 30% no número de negros. Agora já teve uma redução enorme, né? Sim. Pelo menos um terço. Da taxa de aumento, sim. Se você comparar com 4 anos atrás. Aí você entra lá na matéria e você vai... Ele coloca lá os negros que entraram. Velho, além de Neto, tem outros políticos também que você vê que... Caramba. O cara... Velho, depois eu te mando a matéria. Existe Dan uma conseguir coisa. colocar aí, Dan. No final da matéria tem um se você que vai passando pro lado. Se você se declara negro ou pardo, etc., você tem mais verba de partido também. Então, assim... E tanto é que nesse caso específico que vocês estão falando de Neto, foi Neto e a vice também. Sim. Os dois se declararam. Assim, ela falou que foi um erro. Ela falou que foi um erro e tal e tal. Ok. Melhor dizer, velho. Ok. E assim, digamos que ela se considere. Porque assim, hoje a gente tem essa possibilidade também. Que eu acho que é um outro aspecto a ser visto, entendeu? Porque assim, hoje tem homens... Essa conceituação, ela é problemática. É problemática. Eu acho que Isso assim, é fato. a gente entra num caminho que ele é muito delicado. É. Hoje existem homens que se enxergam mulher e que querem realmente... E assim, por exemplo, eu não sou o exemplo do cara branco. Eu não sou o exemplo do cara branco. Mas eu também não sou o exemplo do cara negro. Sim. Eu fui morar na Espanha com 16 anos de idade e eu era negro. Eu era negro. Meu cabelo era cacheadinho e Que tal. inclusive é uma discussão massa que tem no Bacurau, né? No filme Bacurau. Uma discussão massa, é essa aí. Pois é. E quando eu cheguei na Espanha com 16 anos de idade, eu era negro. Eu me chamava de marronzito. E assim, meu nariz, meus traços e tal. E eu era negro. E aí, naquele momento, eu falei, pô, eu sou negro. Minha mãe é meio índia, meio negra. E eu ali me vesti e falei, porra, eu sou negro, tá massa. Logo nessa época, foi 2004, 2005, por ali, Carlinhos Brau estourou na Europa. E aí, pô, eu era negro, do cara que tava bombando ali e tal, não sei o que, baiano e tal. Porra, eu me enchi de negritude, meu irmão. Até, eu tô te falando, eu botava, ó, não tinha uma festa que eu não ia que eu sambava, entendeu? Eu queria ser o caricato mesmo, real. E assim, eu vestia aquilo, tá dentro de mim, sabe? Aí quando eu vou no IBGE, não sei se alguma coisa assim, eu vou colocar, pô, eu sou negro. Aí a mulher me olha assim, tipo, porra, que esse maluco acha? E assim, eu tava nos Estados Unidos agora, 4 anos, voltei branquelo. Mas uma parada que se a gente parar, tipo assim... Não, é complexo. Pra pensar sobre, é complexo, rei. É complexo porque a gente tem a questão da paleta, né? A gente tem essa coisa da passabilidade, tem várias pequenas minúcias que a gente pode realmente perceber que é um complexo. Que é complexo. E assim, eu tenho uma grande amiga que ela entrou no doutorado pelas cotas também e ela teve que levar os pais dela lá, o pessoal não acreditava. Exato. E ela, inclusive, tinha a pele mais escura do que a minha. Mais escura do que a minha. Só que ela tinha o cabelo liso. Então a galera achou que... Liso. Tinha o cabelo, né? E aí o que acontece? A galera travou lá, ela não ia conseguir, não. É uma pauta ela teve que complicada. levar. É uma pauta complicada. Por exemplo, eu levo minha mãe, eu tô com minha mãe, eu sou negro. Se eu tiver com meu pai, que é branco do olho verde, eu já não sou mais negro. Sacou? Então, assim, é uma parada que a gente tem que ter muito cuidado também. Porque senão, assim, eu agora sou o quê? Eu sou agora o que você fala que eu sou ou o que eu penso que eu sou? Sim. Entendeu? Então, assim, claro que desse lado a gente vê um oportunismo, a gente vê e tal, assim, porque é agora. E assim, teve 8 anos de prefeitura, e não fez nada. Então, assim, se eu sou negro, se eu me considero negro, porra, eu entro num governo, alguma coisa, eu vou defender essa pauta, entendeu? Então, nesse caso, houve oportunismo, mas acho que a gente não pode generalizar. Que acho que toda generalização também é meio burra. Não, inclusive, eu tenho dito a todo mundo o seguinte, que eu acho que agora é uma questão só de esperar o dia, mas acho que Jerônimo vai ganhar, assim... Tudo pode acontecer. Mas eu acredito... Mas se eu pudesse apostar, apostaria também. Eu acredito que numericamente assim vai ser muito difícil Jerônimo ganhar, como também vai ser numericamente muito difícil, depois dos apoios, que Lula não ganhe. Agora, como eu falei ontem para as meninas, isso vai cegar a gente do ponto de vista da fiscalização? Não pode cegar. Não pode cegar. Inclusive, o Adão, eu digo para vocês, uma vez eu vi Caetano Veloso falando, não me comparando a Caetano não, viu? Mas preciso dividir isso com vocês para poder a gente continuar investigando isso.
que Caetano falou assim, não, eu era visto com desconfiança pela esquerda e pela direita também. Aí um belo dia eu falei assim, porra, a gente também. Sim. Lógico, guardando as devidas proporções. O que eu quero dizer assim, Olha, eu não sou conhecido também por ser um cara que vai ficar na parada do fanatismo pra lado nenhum, sacou, velho? Sim. Agora, Sim, claro. eu realmente me identifico com as pautas da esquerda a vida toda, porra, isso é fato. Agora, na hora de cobrar, velho, pode esperar que vai ter confusão, porque eu também já cheguei a um ponto da minha vida que eu não vou ficar mais passando pano pra ninguém, não. Então, assim, por exemplo, a gente precisa avançar em torno da questão da educação. Isso me Sim. toca particularmente por eu ter sido professor a vida toda. E pode ter certeza, se tiver alguma polêmica aí de cobrança aí, porque Jerônimo vai ganhar. Agora, se tiver alguma polêmica aí de cobrança aí, pode ter certeza que eu vou estar lá. Hoje,